Ibaxé. 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 Quanto tempo, Rodrigo? Rogério, muito tempo, Rogério. Tem quase um ano que a Quase gente não um aparece aqui. E a gente passou um tempo fazendo gravação. Exatamente. 4 temporadas. Foram 4 temporadas. Para quem está chegando agora, o Ibaxé tem 4 temporadas já no YouTube. Então pode acessar o nosso canal, curte o nosso vídeo. Tá? É muito importante. Eu já queria aqui agradecer a todas as pessoas que assistiram o nosso vídeo, que curtiram ou não, mas que... Alguns vieram falar conosco. Alguns vieram falar conosco. Foi emocionante, gente, porque é um trabalho feito por 2 pessoas, não é? 2 estudiosos. Meu nome é Rodrigo Sinotti. Meu nome é Rogério Ataíde. Nós somos babalaôs, somos sacerdotes iniciados para Ifá, somos estudiosos do culto de Ifá, somos estudiosos da tradição de orixá, não só no Brasil, mas nas Américas, na África e no mundo. As possibilidades de reflexão filosófica que Ifá sugere, né? Uma série de outras questões ligadas às possibilidades que Ifá nos dá para reflexão, que não sejam somente as da filosofia, mas de outras instâncias. Exatamente, que permitem com que a gente pense a nossa vida nas minúcias do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, nas coisas mais simples que existem, mas que também permite com que a gente possa se enxergar perante um cenário cósmico. Ensina pra gente uma cosmovisão que nos auxilia a contar histórias melhores sobre nós mesmos para nós mesmos. Porque Ifá ensina pra gente que nós somos compostos de histórias, e as histórias que a gente conta para nós, independente de sua origem, se elas são factuais ou se elas pertencem à mitologia de Ifá, elas orientam a nossa vida no dia a dia. Sim, porque se a gente conhece uma pessoa e essa pessoa começa a falar de si mesma, ela vai contar histórias. Ela vai escolher falar de histórias que, de alguma maneira, são as histórias dessa pessoa. Portanto, nós somos compostos de histórias, nós somos histórias. Exatamente. Mas olha, é isso, gente. Então, por favor, dá uma olhada nos outros vídeos que nós já gravamos, tá? Curte, como o Rodrigo falou, e acompanha a gente. Agora, estamos em outro estúdio, né? Estamos aqui nessa esquina do Ibaxé e vamos começar agora a fazer uma série de novos vídeos. Exatamente. Né? Que a gente vai falar primeiro? Novos vídeos, a gente discutiu muito como é que a gente poderia começar essa nova temporada, e a gente pensou que talvez a gente pudesse contar um pouquinho mais para vocês sobre como é o mundo, como é esse universo em que a gente vive segundo a mitologia de Ifá, não é? Fazendo assim uma leitura que vai desde lá de cima, desde Olodumare, Deus e o universo como um todo, e aonde a gente se coloca nisso daí. Sim. Porque isso é definidor pra gente, isso orienta a nossa conduta no dia a dia, e Ifá ensina pra gente, e a gente vai falar sobre isso nessa temporada, que a nossa conduta é das coisas mais importantes que a gente tem. Sim, esse é o gancho, isso que de alguma maneira nos amarra e dá sentido ao fato da gente estar por aqui. Exatamente. E nesse caso a gente até podia falar, né, para além das questões de caráter religioso, místico, né, há uma questão fundamental que diz respeito a fazer dessa existência algo que vale a pena através da nossa conduta. Exatamente. Né? Independente de qualquer credo ou até mesmo se ele não houver. Sim. Né? Questão fundamental ligada à conduta. E para isso, né, o universo Yorubá, o pensamento de Ifá, tem conceitos que nos acolhem, né, de maneira tão generosa. Né? A caminhar esse caminho, a iluminar esse caminho, porque muitas vezes a gente se sente perdido, a gente se sente sozinho, e a gente precisa de algum apoio, de algo que nos permita olhar o nosso caminho, pensar o nosso caminho, melhorar o nosso caminho, para que a gente esteja alinhado àquilo que nós pretendemos vir fazer aqui no AIE. E aí a gente pensou em fazer uma sequência de programas por agora, e o primeiro deles, né, falar sobre um conceito fundamental, uma ideia fundamental, que é Iwa. Iwa. Vamos falar de Iwa. Isso. A palavra Iwa, no idioma Yorubá, ela vem da raiz Wa, que significa existir. Né? Assim como no idioma inglês, o verbo to be, ele significa existir, assim também para o Yorubá a palavra Wa. Né? Iwa, o prefixo I, identifica aquele que detém a existência. Então, Iwa é o atributo daquele que existe. Mas o Yorubá, ele agrega a isso, não só a mera existência no mundo, mas a forma pela qual
nós manifestamos essa existência. E aí a palavra Iuá, ela também nos traz a definição de caráter, de conduta, aliás, porque Iuá pode ter atributos. Eu posso ter um bom caráter. O que seria um bom caráter? Um caráter manso, uma pessoa mansa, uma pessoa cordial, uma pessoa paciente. E aí Iuá tem uma série de... é um composto de conceitos que nos orientam com isso e que não se esgota no que a gente pode falar no tempo que a gente tem aqui. Ou o seu contrário, né? Quando a gente fala de Iuá e Cá, por exemplo, quando a gente fala de uma má conduta. Ou Iuá-Buru. Ou Iuá-Buru, que fala exatamente do seu contrário, do contrário do que o Rodrigo falava. Fala de má conduta, de uma má existência. De uma má, que em última instância é uma má existência. Tá? Ou seja, essa relação entre a conduta e a existência, ela não é próxima. Ela se confunde. Sim. Né? Porque estamos falando de uma existência que ela deve ser conduzida por esses atributos que o Rodrigo mencionava: mansidão, um bom caráter, um caráter manso, um caráter tranquilo. O seu contrário, ele é agressivo, ele é bruto, ele desrespeita o outro. Então, é uma questão fundamental fazer dessa existência algo que vale a pena, né? Diz respeito, portanto, a ser possuidor de um bom caráter. Exatamente. E aí, se eu tenho, ou se me é recomendado um bom caráter, e ter um bom caráter dialoga com a relação com que eu tenho com os outros seres humanos, pelo menos, isso já quer me dizer que eu não estou sozinho no mundo. Sim. Sim. E nós falamos, portanto, de uma existência que ela é relacional. Exatamente. Percebe? Porque se a gente fala que essa boa conduta é uma conduta mansa, ou a má conduta, uma conduta agressiva e bruta, isso se relaciona com quem? Com o outro. Exatamente. Né? Então, é uma existência que já é pensada no coletivo, né? Em relação com o outro, e para que ela seja boa e vale a pena, né? Uma existência que respeite o outro, respeite, né, a possibilidade do outro existir. Exatamente. E Fá ensina pra gente que assim como nós não vivemos sozinhos, o universo não existe por si só. E Fá ensina pra gente que nós vivemos em um universo que se divide, que é composto e que está em oposição. Em constante movimento, né? O que sugere para nós que somos tão pequenos a possibilidade do conflito, né? Exatamente. Dos distúrbios cotidianos que nós só estamos no meio envolvidos. Porque para nós, toda vez que a gente fala em movimento, nós estamos falando de acomodação e desacomodação. Sim. O movimento ele envolve essa dinâmica de estar e deixar de estar, ser, deixar de ser. É uma inconstância e dessa inconstância vem o equilíbrio do universo. E é muito importante a gente falar o quanto esse pensamento ele é um pensamento radical, no sentido dele ser fundante de uma forma de reflexão filosófica, e quanto o universo europeu, né, teve que refletir sobre essas circunstâncias até que pudesse elaborar algo próximo disso. Por quê? Por que essa dificuldade? Ao contrário do universo narrado pela cultura judaico-cristã, que parte de um que é absoluto. Sim, essa é a questão-chave. O não é absoluto na mitologia de Fá. Porque apesar de Olodumare ser uno, ele delega. Então ele é muitos. Todos nós fazemos parte de Olodumare. Mas Ifá ensina pra gente que a divisão inicial é entre divindades, que são aqueles primeiros seres criados para proteção e para nutrição da vida no universo, e os Ajogum, que são as forças contrárias que vão atuar na outra ponta para desfazer aquilo que as divindades fazem e assim permitir uma possibilidade de equilíbrio. Rodrigo, sabe o que eu acho? Eu acho que a gente podia fechar aqui, né? Porque essa conversa já se estendeu um tanto e a gente já começou a abrir um monte de caminho para conversar. A gente vai fazer um outro vídeo e a gente dá continuidade a esse papo, tá? É isso aí, acompanha a gente, curte o nosso vídeo, assina o nosso canal.